Então eles têm uma possibilidade muito grande na mesa deles para apertar os botões que eles entenderem pertinentes. Eu sei que é o seguinte, eles já estão no radar, né? As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Então tudo isso aí está em jogo, está acontecendo nesse momento, Leandro. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Você espera o quê? Que o Lula seja recebido de tapete vermelho nos Estados Unidos, depois de se alinhar ao Hamas, depois de criticar o dólar americano, depois de falar em criar uma moeda do BRICS, depois do Alexandre de Moraes estar fazendo com Bolsonaro basicamente aquilo que o Trump sofreu nos Estados Unidos em termos de ativismo judicial, querendo jogar eles dezenas de anos na cadeia só para tirar ele do tabuleiro político. Um presidente que não saiu milionário, rico depois do seu governo, que mantém o mesmo padrão de vida, né? Até por passar perto de baleia foi investigado, por cartão de vacina. Jair Bolsonaro nunca disse que tomou vacina, mas ainda assim investigaram ele. Na verdade, investigaram não, né? Aprenderam o celular dele para fazer o Fishing Expedition e dali depois derivaram várias outras investigações. Então, isso tudo tem consequências. O Brasil está se comportando mais como um país parecido com a Venezuela do que com os Estados Unidos. E parecido com a Venezuela, né, numa ditadura, você não gera riqueza numa ditadura. Uma ditadura merece sanção, uma ditadura tem sanção. Então não sou eu que estou tentando reagir a isso tudo, um mensageiro, aquele que leva à luz as denúncias de direitos humanos cometidas principalmente por Alexandre de Moraes, que sou o responsável por tudo isso. É o Lula que dá suporte ao regime capitaneado pelo Alexandre de Moraes. E os brasileiros, eles estão entendendo que existe um sacrifício a ser feito. Eu não estou preocupado, Leandro, com cálculo eleitoral, se isso vai aumentar ou diminuir minha popularidade, em que pese a minha rede social está tendo um crescimento recorde nesses últimos meses. Eu estou preocupado com a liberdade do meu país. E a liberdade, ela vem antes da economia. Porque sem liberdade, você não tem a livre iniciativa, você não tem livre mercado, você não consegue produzir. O Brasil, a seguir na pegada que está, terá como destino um povo que vai se matar de trabalhar para sustentar esse regime, para sustentar a viagem do Lula, para sustentar Alexandre de Moraes com a vida boa na STF, e se reclamar de alguma coisa, ainda que na rede social, vai tomar cadeia. Igual Daniel Silveira, 9 anos de cadeia quase, por fazer um vídeo. Ou várias outras pessoas que estão na cadeia, né? Agora matérias do Michael Schellenberg, do Vaza Toga 2, demonstrando que pessoas foram para a cadeia, não foram soltas, né? Mesmo com pedido da PGR no 8 de janeiro, porque a chefe de gabinete do Moraes mandou, né, os seus assessores fazerem pesquisa e gente que tinha foto de verde e amarelo na rede social foi para a cadeia. Isso eu não posso entender como natural, como democrático. Deputado, o senhor disse que não está preocupado com o cálculo eleitoral. A minha pergunta anterior foi, na realidade, para entender com quem é que o senhor está preocupado. O senhor disse que não está preocupado com o cálculo eleitoral. O senhor está preocupado com o prejuízo que o tarifaço anunciado por Donald Trump vai ter na vida cotidiana de milhares de brasileiros? Eu estou preocupado do Brasil consolidar esse regime e viver durante décadas igual a Cuba, igual a Venezuela. Aí, se a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter saudade de um tarifaço de só 50%. É com isso que eu estou preocupado. Estou preocupado com resgatar as liberdades do Brasil. Eu estou preocupado em soltar, né, as senhoras cadeirantes, às vezes, né, da cadeia, para que não se repita o caso como o do Clezão. Eu estou preocupado em ter uma eleição em 2026 com ampla participação da oposição, com Jair Bolsonaro concorrendo, comigo concorrendo, com várias outras pessoas podendo disputar o pleito. Eu não posso admitir, né, que a gente vai ter uma eleição em 2026 onde o Alexandre de Moraes vai decidir quem possam ser os candidatos. Isso daí está fora de cogitação. E eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo, né, sair da Suprema Corte, seja através de impeachment, seja através de renunciando ao seu cargo, indo virar professor, embaixador, sei lá, qualquer coisa da vida. Mas não na Suprema Corte, com o poder absurdo que ele tem da caneta. O senhor mencionou que o senhor luta pela liberdade do povo brasileiro.
mas uma pesquisa recente do Datafolha aponta que 55% da população brasileira é contra a anistia aos envolvidos no 8 de setembro. Uma outra pesquisa também aponta que 61% dos brasileiros não votaria em candidatos que prometem a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Por que o senhor se posiciona a favor de uma pauta que, segundo todas as pesquisas, não tem apoio da população? Se a gente fizer uma pesquisa perguntando sobre o aumento do IOF, o que essas pessoas responderiam? Mas mais do que isso, Leandro, desculpa a minha ignorância, qual é a fonte qual é a fonte das pesquisas, por favor? Datafolha. Poxa, Leandro, desculpa aqui, né? Desculpa a minha ironia, mas Datafolha errou tudo no passado. Tudo. O Datafolha é instrumento de manipulação. Não consigo levar a sério. Não tem credibilidade o Datafolha. Eu estava até anteriormente comentando aqui da Quest, que não é dos melhores, mas você consegue ter uma relativa confiança na metodologia. Mas o Datafolha, Leandro, me desculpa, mas eu desconsidero totalmente. Mas vamos lá. Desculpa, Leandro. Deixa eu só abrir um parênteses. Perdão. Posso? Deixa eu abrir só um parênteses. Se a maioria das pessoas acha que um político que defenda a anistia não merece o voto delas, deixem eles se candidatarem. Deixem eles colherem o fruto desse insucesso. Eu acho o contrário. Eu acho que tem um apelo gigantesco nas ruas. Ainda aqui nos Estados Unidos, quando eu encontro com algum brasileiro, né, no aeroporto ou em eventos, etc., normalmente eu recebo elogios, agradecimentos, às vezes pessoas até emocionadas, muitos dizendo que oram por nós. Então, o mundo que eu vivo, ele é muito diferente desse do Datafolha. E eu acredito que se fosse verdadeira essa pesquisa, eu estaria, por exemplo, né, tendo nas redes sociais uma diminuição do número de seguidores, quando na verdade eu estou tendo um aumento recorde. O senhor menciona o fato de que o senhor não gostaria que o Brasil fosse tomado como refém. Mas quando a maior potência do mundo ameaça tarifas sobre o Brasil, caso o Brasil não dê anistia ao seu pai, por exemplo, isso não é também colocar o Brasil como refém? Na verdade, Leandro, o meu pai ele é só uma das vítimas no meio disso tudo, né? O nosso trabalho aqui, quando a gente fala em anistia, vai muito além dele. Eu faço só essa pontuação para deixar claro que não é uma questão pessoal, única e exclusivamente o que me move aqui. E eu discordo de você porque é o seguinte, os Estados Unidos, o governo Trump, ele está limpando a bagunça deixada para trás pelo governo Biden. O Biden mandou o seu diretor da CIA, ministro da Defesa, conselheiro de Segurança Nacional, né, secretária de Políticas, Victoria Nuland, né, William Burns, Jake Sullivan e vários outros agentes para o Brasil, basicamente nos bastidores para ameaçar que se o Brasil não reconhecesse o resultado da eleição, parece até que eles já sabiam qual seria o resultado, né? Mas se não reconhecessem, que sofreria sanções. E isso tem que ser feito behind the scenes, né, nos bastidores, porque isso sim é uma ameaça. Isso é típico de um governo criminoso. Quando o Trump coloca tarifa, quando ele vai na Truth Social dele, escreve lá o que está acontecendo com o Brasil, quando Christopher Landau, secretário Marco Rubio, colocam tudo isso a público, eles fazem isso porque eles estão do lado certo e não há por que esconder quando você faz a coisa certa. E eles não querem que esse vírus do Brasil dê metástase, né? Esse câncer dê metástase e vá para outros países. Você imagina os outros países começando a fechar empresas, né, de comunicação, como foi o Terça Livre, ou proibindo jornalistas, como a Jovem Pan, que foi proibida durante a eleição de qualificar Lula como descondenado, criminoso ou coisas do tipo. Ou nos outros países você não poder relacionar o Lula ao Nicolás Maduro, como eu tive que deletar meus posts vinculando Lula a Nicolás Maduro, ou Lula a Daniel Ortega da Nicarágua. Então o Trump está tomando uma ação preventiva para não deixar a coisa se alastrar ainda mais. Eu resgato aqui para finalizar, Leandro, o excelente discurso do J.D. Vance na Alemanha, onde ele fala sobre esse compartilhamento de valores. Ou nós compartilhamos os mesmos valores e seguimos juntos, ou então não há por que os Estados Unidos abrir portas e privilégios para esses outros países, que é o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil tem uma política anti-americana com Lula e o Alexandre de Moraes. Não tem por que o Haddad, então, reclamar que ele não está tendo portas abertas junto ao secretário, né, do Tesouro, né, o Bessent, Scott Bessent, agora. Bom, o senhor disse, abre aspas, afirmação do senhor, se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Essa vingança que o senhor cita, eu gostaria de lhe perguntar, essa vingança, ela é mais importante do que o bem-estar da população do Brasil hoje é alvo das tarifas anunciadas pelo governo norte-americano?
Se você me explicar que eu deva parar com o meu trabalho, as sanções serem retiradas e isso vai trazer benefícios para a população brasileira, eu paro agora. Mas se a gente fizer isso, o Brasil vai voltar para o caminho que ele estava, né, de consolidação do atual regime, e vai virar uma Venezuela. A gente só vai ter uma direita permitida no fantasioso jogo democrático, onde o Brasil vai ser apenas uma democracia formal. E não é isso que eu desejo. Deputado, hoje o seu pai está inelegível, o julgamento na esfera criminal vai começar em algumas semanas, mas se as coisas continuarem como estão, independente do julgamento na esfera criminal, seu pai não vai poder participar das eleições de 2026. Minha pergunta objetiva para o senhor é: o senhor apoiaria a candidatura de Tarcísio de Freitas caso seu pai não seja candidato? Isso está fora de cogitação. Para mim, o candidato é Jair Messias Bolsonaro, é o líder das pesquisas, e se ele decidir que ele não será o candidato e resolver apoiar essa outra pessoa, certamente eu também estaria apoiando essa outra pessoa, porque eu sigo, né, a sua liderança. E qual a sua opinião pessoal sobre a conduta de Tarcísio de Freitas ao longo de todo esse episódio? O Tarcísio ele tem uma visão diferente da minha, né? Nenhum problema com isso. Ele acredita que ainda há espaço para um diálogo. Eu acho que não. Eu acho que o tratamento a ser dado para Alexandre de Moraes é um tratamento de um criminoso, de um bandido, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes ele só vai respeitar alguém que se demonstrar mais forte do que ele. É por isso que são necessárias sanções. Se conversas com Alexandre de Moraes fossem suficientes para resolver o problema, ele já teria sido resolvido, por exemplo, lá atrás, né? Quando teve a história da carta do Temer após o 7 de setembro de 2022. E, na verdade, o Alexandre de Moraes não fez nada depois daquilo. Ele não encerrou os inquéritos, ele continuou com a perseguição, ele dobrou a aposta. Então, o Alexandre de Moraes ele não tem outro caminho que não a radicalização, sempre dobrar a aposta. Então, para o Alexandre de Moraes, é por isso que eu digo, não há qualquer tipo de negociação. Ele tem que ser sancionado com a Lei Magnitsky, né? Eu espero que não demore muito para os Estados Unidos se aceitarem a minha humilde sugestão é de sancionar também a esposa dele, que é o seu braço financeiro, tá? Para que as outras pessoas ao redor entendam que não vale a pena você seguir um caminho ilegal e inconstitucional que o Alexandre de Moraes guiou o Brasil. Eu acho que é por aí que vai passar a solução para que a gente tenha um resgate da normalidade das instituições brasileiras. O senhor vem falando que pede à população que entenda que faça um sacrifício por conta dessas tarifas. O senhor acha justo pedir à população, especialmente a população mais pobre, que se sacrifique por conta da anistia que o senhor defende? Olha, se realmente o coração das autoridades brasileiras estivessem pensando em sacrifício, não estariam aumentando imposto para bancar o hotel de 5 estrelas de Lula e Janja pelo mundo. Não estariam gastando dinheiro do contribuinte mandando avião da Força Aérea Brasileira pegar condenada por corrupção no Peru, como a ex-primeira-dama, né, a Nadine. Então, na verdade, não sou eu que estou causando essas mazelas, eu só estou reagindo para que essas mazelas não sigam adiante. Se nada for feito, o Brasil provavelmente seguirá, né, com esse mesmo regime, com esse mesmo sistema, e o futuro do brasileiro será trabalhar para pagar impostos e sustentar esse regime. É contra isso daí também que a gente está lutando. Mas qual é o recado que o senhor passa para a população que vai ser afetada, que já está sendo afetada pelo tarifaço? Vale a pena lutar. A nossa liberdade vale mais do que a economia. Deputado, o senhor diz que o Brasil hoje vive uma espécie de ditadura. Não, vive uma ditadura, eu digo. Não, só para retificar, eu digo que o Brasil hoje vive uma ditadura, não uma espécie de ditadura. Correto. O senhor afirma que o Brasil... É que eu quero ser mais enfático, desculpa aqui a minha palavra. Sem problemas. O senhor afirma que o Brasil hoje vive uma ditadura, mas o Congresso Nacional continua aberto, continua funcionando, votações acontecem. Em 2024, houve eleições municipais aqui no Brasil, a direita venceu em mais de 2.700 cidades. Em 2022, seu partido elegeu a maior bancada da história, e inclusive o senhor foi reeleito com uma votação expressiva. Que ditadura é essa que o senhor descreve? É a ditadura que matou o Clezão, é a ditadura que coloca o deputado federal mais votado da história em exílio nos Estados Unidos, sendo acusado por crimes fantasiosos que podem me levar a mais de 20 anos de cadeia se retornar ao Brasil. A ditadura que não permite o líder das pesquisas conseguir concorrer na eleição do ano que vem e corre à luz do dia, acelerando o máximo possível o processo, inclusive violando a ampla defesa, como na dilação de prazos para intimação de testemunhas. Essa é a ditadura que o Brasil vive. Se o Congresso Nacional tivesse livre, poderia
perfeitamente ter iniciado um processo de impeachment do Alexandre de Moraes ou ter iniciado um processo de votação da anistia. Por que isso não acontece? Porque o Moraes abusa do poder. O Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota, presidente da Câmara. Depois chamou o Hugo Mota para conversar num jantar. E depois desse jantar, o Hugo Mota mudou totalmente o seu discurso. O que antes era a favor da anistia, né, pelo menos para levar à votação, depois passou a ser contra a anistia. Então, me surpreende as pessoas não enxergarem isso daí como sendo uma ditadura, uma violação de direitos humanos, onde velhinhas como Iracina Gastos, de mais de 70 anos de idade, são postas na cadeia, onde a Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu "Perdeu o Mané", uma frase do ministro Barroso, numa estátua de batom, que depois foi tirada com água e sabão no dia seguinte, essa pessoa tome 14 anos de cadeia. Eu não posso entender que isso daí é uma democracia normal. Deputado, ontem o Departamento de Estado divulgou um relatório sobre os direitos humanos no Brasil. Esse relatório cita uma piora nos direitos humanos, mas não classifica o Brasil como uma ditadura ou como um regime autoritário. Nenhum órgão internacional ou governo internacional, exceto, nesse caso, o governo dos Estados Unidos, em que pese faça algumas críticas, nenhum órgão internacional, nem nenhum governo corrobora a tese que o senhor está defendendo. É que isso daí tudo é um processo. A percepção dos outros países, ela vai amadurecendo com o passar do tempo. Por exemplo, no passado você conseguiria imaginar que The New York Times, né, Financial Times e outros jornais internacionais relevantes estariam fazendo críticas ao ministro da Suprema Corte brasileira? O mundo está conhecendo o Alexandre de Moraes nesse momento. E eu tenho certeza que o relatório do Departamento de Estado do ano que vem virá pior, porque ainda não foi considerado, por exemplo, o que está acontecendo esse ano. Matéria, por exemplo, da Vaza Toga 2 do Schellenberg, né, jornalista Michael Schellenberg, falando que pessoas foram presas depois de vasculharem nas suas redes sociais e ter ali críticas ao Lula, pessoas vestindo verde e amarelo, e isso daí as levou para a cadeia por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Quando isso tudo for catalogado e for dado ciência, certamente o Brasil vai piorar e mais pessoas vão ter a mesma visão de mundo que eu tenho e de considerar o Brasil uma ditadura. Eu queria, antes de falar sobre o tarifaço especificamente, eu queria voltar para a sua agenda aí em Washington. O senhor falou que o grosso da sua agenda vai ser amanhã, né? E eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que o senhor vai pleitear junto às autoridades e quem seriam as autoridades ou setores econômicos, por exemplo, que o senhor defende, para quem o senhor defende sanções. O senhor está defendendo, nesse momento, mais sanções econômicas ao Brasil como um todo? Não. Eu normalmente pleiteio sanções individuais para pessoas específicas, né? São, por exemplo, para a esposa do Alexandre de Moraes, que é o braço financeiro dele, né? Uma pessoa que eu não posso entender que, coincidentemente, teve um sucesso e se tornou milionária após o seu marido ser nomeado para a Suprema Corte, sendo que a Viviane Barça Moraes, ela advoga em processos dentro da Suprema Corte. Isso é um clássico caso de corrupção. Então, ela é uma das pessoas que nós pleiteamos para que seja sancionada. Bem como, né, se os próximos acontecimentos no desenrolar do cenário político brasileiro vierem a transformar outras pessoas merecedoras de sanção, certamente a gente vai estar aqui também trabalhando para isso. Mas eu creio que, se for deixado de lado, se for isolado o Alexandre de Moraes, não será necessário novas sanções e o Brasil vai poder retornar a ter a harmonia entre os poderes, que é justamente a crítica que foi feita, né, pelo Christopher Landau. Ele é o deputy, o 02 do Marco Rubio, né, acima dele só o Marco Rubio no State Department, onde ele diz claramente que o Brasil não tem mais uma harmonia entre os poderes. Isso daí está bem claro. Você vê, mais uma vez, o Alexandre de Moraes ameaçando o Hugo Mota, presidente da Câmara. Você vê o Alexandre de Moraes fazendo operações contra o suplente do Davi Alcolumbre. E aí você começa a perceber que isso tudo não é casualidade. O Alexandre de Moraes, ele se comporta como um mafioso. Inclusive, né, ele inseriu dentro dos inquéritos que fazem investigação deste parlamentar que vos fala, ele inseriu ali um post onde eu chamei o Alexandre de Moraes de gangster. Ora, será que ele quer fazer de mim igual o Daniel Silveira, que ele condenou a quase 9 anos de cadeia, cancelando inclusive pela primeira vez na história do Brasil um perdão presidencial? Eu não posso entender que uma pessoa dessa seja merecedora de estar na cadeira do STF e siga dando as cartas no Brasil. Um juiz está fazendo todo o Brasil de refém. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.